Aleluia. Shalom, bom dia. Queria saber se tem alguém conosco pela primeira vez. Amém? Seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Nós estamos na casa do Pai, somos uma grande família, sinta-se em casa. Amém? Glória a Deus. Eu queria estar já lendo o versículo em Mateus 18, 20. Amém? Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí no meio deles, pode pôr o próximo. Então, não, só tem mesmo. Algumas versões dizem, ali eu estarei presente, né? Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aqui nós estamos, eu creio que bem mais de 100 pessoas. Então o Senhor, Ele se faz presente. Amém? Pode sentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Traz a revelação da tua palavra. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós estamos aqui declarando, Senhor, que nós amamos a tua presença. Nós estamos aqui declarando, Senhor, que somos gratos a ti. E nós reconhecemos o seu governo, o seu senhorio. Senhor, que o teu reino venha sobre este lugar. Pai, que nessa manhã nós possamos sentir a tua presença de uma forma extraordinária. Porque a tua palavra diz que onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, tu estarias presente. E nós cremos, Senhor, que antes mesmo de nós chegarmos neste lugar, o Senhor já se fazia presente. Pai, então nós entregamos esse culto a ti. Nós estamos aqui para declarar, Senhor, que toda a nossa adoração é somente para ti. A palavra do Senhor diz, quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega no ambiente, tudo se transforma. Quando Jesus chega no ambiente, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas. Quando Jesus chega no ambiente, a tempestade se acalma. Quando Jesus passa por algum lugar, algo acontece. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele não vai chegar porque Ele já está aqui. E eu não sei qual área da sua vida que Jesus precisa chegar. Talvez Jesus precisa chegar no seu casamento, talvez numa enfermidade, mas eu quero dizer que Jesus, Ele já se faz presente neste lugar. E Ele já está aqui. Então nessa manhã creia que Ele já chegou. E onde Ele chega, quando nós temos um encontro com a presença dEle, as coisas não continuam da mesma maneira. Porque a palavra de Jesus diz que onde Ele passava, milagres aconteciam. Onde Ele passava, pessoas eram transformadas. Onde Ele passava, vidas eram tocadas, pessoas eram libertas, cativos eram transformados e libertos. E nesta manhã Ele já se faz presente aqui. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui passando por alguma dificuldade. Talvez você chegou aqui de uma maneira preocupada, ansiosa. Talvez você tenha algo para resolver, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele já está na casa. Ele já chegou. E quando nós lemos a palavra dEle, nós vemos que todo lugar que Jesus entrava, todas as casas que Jesus passava, algo acontecia. E não tem como nós chegarmos na presença dEle nessa manhã e sairmos daqui da mesma maneira que nós chegamos. Porque Ele está na casa. E a palavra diz, onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. E nós estamos aqui nessa manhã, rendendo a nossa adoração a Ele, rendendo o nosso culto de adoração a Ele. E Ele está na casa, e Ele está aqui, e Ele tem algo para fazer na minha e na sua vida nessa manhã. Então, conecte-se com o céu, conecte-se com o trono de Deus nessa manhã. Talvez você precise de um milagre. Talvez você está buscando, como aquela mulher do fluxo de sangue. Durante há tanto tempo ela buscava um milagre. Mas no momento que ela tocou na orla do Senhor, ela atraiu a atenção dele. A vida dela foi transformada, aquela mulher foi curada. Então nesta manhã nós estamos aqui nos entregando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então seja um culto, toque na orla dele nesta manhã. Fala, Senhor, eu estou tocando na sua orla. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus no meio de uma grande multidão. Ela tocou na orla e ela foi curada. Talvez é uma cura que você precisa nessa manhã. Toque na orla de Jesus nessa manhã.
Talvez é uma restauração no seu casamento. Talvez é a vida de um filho que está longe da presença de Deus, mas toque na orla. Somente toque, Senhor. A palavra do Senhor diz que quando aquela mulher tocou, saiu virtude. Aquela mulher estava acreditando. Talvez era a única esperança daquela mulher, era encontrar Jesus. Mas Jesus passou. E quando ela ouviu que Jesus passou, ia chegar naquele lugar, ela foi correndo ao encontro dele. Então, corra ao encontro dele nessa manhã. Corra ao encontro dele. A palavra do Senhor diz que, quando os seus discípulos estavam reunidos ali no barco, eu queria pedir para a mídia colocar João 11, 17, por favor. Não. É esse não. Glória a Deus. É Marcos 4, 37. Me perdoe. Aleluia. A Bíblia fala que, no versículo 37, que levantou-se uma grande tempestade de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus, despertando-se, disse-lhe: Mestre, não se há que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. Nós vemos aqui que Jesus estava no barco. Aqueles discípulos estavam temerosos, porque havia uma tempestade. Mas eles estavam ali com Jesus. Jesus estava no barco. Jesus, ele está no seu barco, ele está no nosso barco nessa manhã. Talvez uma grande tempestade tenha se levantado na sua vida profissional, na sua vida material, não sei qual a tempestade que se levantou por esse tempo na sua vida. Mas Jesus, ele está no barco. Mestre, nós vamos perecer. Não, quando Jesus está no barco, ninguém perece. Quando nós convidamos Jesus para entrar no barco, por maior que seja a tempestade, nós não vamos perecer. Porque Ele tem todo o poder e Ele tem um domínio para dizer: acalma-te, tempestade. Nesta manhã Ele está acalmando tempestade. Tempestade que tem se levantado. O Senhor está dizendo: acalma-se, tempestade. Aquieta a tua alma, confia no Senhor. A palavra do Senhor diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não tem tempestade. Se Jesus chegou na sua vida, não tem tempestade que vai mudar aquilo que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Não tem tempestade que vai impedir aquilo que o Senhor tem para você. Deus, Ele tem grandes coisas para realizar no nosso meio. Convide Ele e fala: Jesus, entra no meu barco. Talvez você está se sentindo com medo. E agora, Senhor? Aqueles discípulos acharam que eles iam morrer, mas eles esqueceram que tinha um Jesus dentro do barco com eles. E quantas vezes nós estamos no meio de uma tempestade achando que não tem mais jeito. A gente olha para um lado, olha para a direita, olha para a esquerda e fala: e agora, Senhor? Eu não vejo mais uma saída, eu não vejo mais uma solução. Mas quando você clama o nome de Jesus: Senhor, olha essa tempestade que eu estou vivendo. Jesus fala: não tenha medo. Acalma-te, tempestade. A palavra diz que o mar imediatamente se acalmou. O Senhor, Ele quer acalmar as tempestades da nossa vida. Só que muitas vezes nós estamos tão preocupados com as tempestades que nós esquecemos de olhar para o Senhor. Esquecemos de olhar que quando Ele chega, as situações se transformam. Quando Ele chega na nossa vida, decretos são mudados. Situações são transformadas. Jesus, Ele chegou em Betânia. Havia um homem morto. Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto. Mas Ele chegou lá em Betânia. E onde Ele chega, se tem morte, há vida. Ele transforma a morte em vida. A palavra do Senhor diz que Marta e Maria estavam desesperadas. Estavam aflitas porque o seu irmão tinha morrido. Eu imagino a dor, o pranto, a tristeza. Mas um lugar de morte.
Jesus, calma. Às vezes nós queremos as coisas do nosso tempo, né? Nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, nos precipitamos, tomamos decisões até precipitadas, muitas vezes até culpamos ao Senhor porque as coisas não deram certo, porque nós decidimos. Jesus falou, calma, Jesus levou 4 dias para chegar naquele lugar. Talvez elas não acreditavam mais. Ah, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Quantas vezes? Ah, Jesus, se tu estivesse na minha vida, essa situação que eu estou vivendo não tinha passado. Ah, Jesus, se tu tivesses ouvido a minha oração, isso que eu estou vivendo não teria acontecido. Quantas vezes nós questionamos a Deus pelo... A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de prantear, há o tempo de buscar, há o tempo de se humilhar e há o tempo de viver as promessas do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem buscado uma promessa, talvez você recebeu uma promessa e você fala, Senhor, há quanto tempo tu falastes comigo? Quanto tempo? O nosso tempo não é o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O pensamento que nós temos, os nossos planos não são os planos do Senhor. Tudo que Deus tem preparado para nós é o melhor, porque quando Ele chega, nós vemos várias passagens, todos os ambientes que Jesus chegou, houve transformação, houve cura e houve milagres. Ali naquela cidade, quando Ele chega em Betânia, era um ambiente de luto, de tristeza, de dor. Quantas pessoas estavam ali contemplando o luto? Mas Jesus chegou. E onde havia morte, houve vida. É isso que você, talvez tenha alguma área na sua vida que está morta, que você já não tem mais esperança. Mas essa manhã o Senhor, Ele quer trazer vida, porque Ele chegou. Ele chegou para restaurar, Ele chegou para curar, Ele chegou para mudar decretos, Ele chegou para mudar diagnósticos médicos, Ele chegou neste lugar e nós estamos reunidos. E é a palavra dele que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós entregamos a vida para Ele, fizemos uma aliança com Ele. E nós não vamos perecer nesse barco. Nós não vamos afundar nessa tempestade. Então, onde há morte, o Senhor transforma em vida. Talvez uma área da sua vida que estava morta, o Senhor está ressuscitando nessa manhã. Talvez um sonho que você já não acreditava mais, o Senhor, Ele está ressuscitando nessa manhã sonhos. Ressuscitando projetos. Que a Bíblia fala que Lázaro, depois... O Senhor, ele já estava cheirando mal. Já estava cheirando mal naquela cova. Mas o Senhor chegou. Falou, Lázaro, sai para fora. Só deu um comando, Lázaro, sai para fora. O que precisa sair para fora na sua vida nessa manhã? Será que são os seus sonhos que estão adormecidos? Será que são as promessas que Deus fez e você já deixou de acreditar? Senhor, não é mais para mim, eu não vou mais viver isso. Ah, Senhor, já não tenho mais idade, já não tenho mais tempo. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Tudo que Ele faz é para gerar milagres na nossa vida. Porque Lázaro foi um grande milagre. Através de Lázaro, quantas pessoas iam ali, você vai ver outras passagens, iam lá para ver se realmente Lázaro tinha ressuscitado. Aquele decreto que talvez você não acredita mais, vai ser um milagre, vai ser um testemunho na vida de muitas pessoas que estão com seus sonhos mortos, com seus sonhos adormecidos. Mas essa manhã o Senhor diz que Ele vai ressuscitar sonhos. E aquilo que era morte se tornará em vida. E o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas. O seu testemunho vai falar no coração de muitas pessoas. Porque o Senhor nos chamou como luz dessa terra. O Senhor, Ele chegou na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Quando nós fizemos uma aliança com Ele. E Ele não vai deixar. Você busca, você se entrega. Ele não vai deixar que o seu barco se afunde. Ele não vai deixar que essa tempestade te tire de viver o propósito. A palavra do Senhor diz que Ele escreveu os nossos dias. Os nossos dias já foram escritos. Lá no Salmo 139 diz, Ele já escreveu os seus dias. Ele já planejou tudo a teu respeito. Talvez você fale, mas eu não estou vivendo nada, olha a minha vida. Eu não estou vivendo aquilo que o Senhor planejou para mim.
Muitas vezes nós saímos da rota do Senhor. Muitas vezes nós saímos da rota daquilo que o Senhor planejou para nós. Ele chega para trazer mudança, Ele chega para trazer transformação, Ele chega para mudar decretos. Mas quantas vezes nós saímos da rota, daquilo que Ele já tinha projetado. E aí falamos, Senhor, e agora? Mas Ele é um Deus bondoso e misericordioso. Ele sempre nos conduz à rota novamente. Quando nós buscamos a Ele, quando nós entramos no nosso quarto e clamamos pela presença dEle, Ele nos conduz novamente à rota. Então, nessa manhã, se você saiu da rota, talvez você não está vivendo aquilo que o Senhor planejou. Nessa manhã, Ele te convida a voltar para a rota do Senhor, para que você possa viver os projetos que Ele tem a teu respeito. A Bíblia fala também de uma viúva. Jesus estava chegando ali na cidade de Naim, quando ele encontra uma viúva chorando com seu único filho, indo enterrar o seu filho. Mas a Bíblia fala que quando ela se deparou com Jesus, Jesus já colocou a mão naquele que era um defunto, né? E declarou vida. E aquele defunto em poucos minutos já estava falando, né? Imagino falando até demais para quem estava morto. Você vai falar sim, mas você vai falar do seu testemunho, não da sua dor. Você vai falar sim, mas não é das tristezas, não é das suas dificuldades, não é dos seus problemas. Você vai falar, sim, o Senhor fez. O Senhor fez, o Senhor mudou, o Senhor restaurou. Essa vai ser o seu linguajar, o seu testemunho. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor restaurou a minha sorte quando Ele chegou na minha vida. Ele mudou os decretos, Ele mudou a sentença. Ele mudou os diagnósticos que havia contra a minha vida. Ele mudou as palavras de acusação. Nós éramos os improváveis. Nós éramos talvez aquele que era rejeitado pela sociedade. Nós éramos aqueles que talvez um dia olharam para nós e falaram, não vai ser ninguém, não vai chegar em lugar nenhum. Não tem futuro. Esse não tem mais futuro, está perdido. Mas um dia Jesus chegou para nós. E se nós estamos aqui nesta manhã é porque Ele chegou para nós, para mudar a nossa história. E se Ele chegou aqui nesta manhã é porque Ele tem história nova para nós. Se Ele chegou aqui nesta manhã, se você chegou aqui nesta manhã é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Você não vai sair daqui com o mesmo decreto que talvez que você chegou. Essa manhã o Senhor está dizendo que Ele chegou. E Ele chegou para mudar o diagnóstico. Ele chegou para fazer algo novo na sua vida. Aquele decreto de morte, que você ia morrer nas drogas, que você ia morrer sem futuro. Nessa manhã, o Senhor muda decretos nessa manhã. E o seu linguajar vai ser, o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor restaurou a minha sorte. O Senhor mudou a minha história. Porque onde Jesus chega, a transformação. Onde Jesus chega, a mudança de comportamento. A Bíblia fala que Jesus chegou ali na cidade, havia um homem possuído por demônios, o gadareno, que vivia pelos sepulcros. Aquele homem estava aprisionado. Quantas vezes estamos aprisionados às circunstâncias, aprisionados às situações, aprisionados a prisões que nos impedem de prosseguir, de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas aquele homem cheio de espíritos malignos teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que aquele homem teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Aqueles demônios foram para os porcos e aquele homem se tornou livre. Deus, Ele quer nos tornar livres nesta manhã. Livres de vícios, livres de prisões. Às vezes estamos aprisionados a situações, aprisionados ao passado. Jesus chega na nossa vida. Ele quer começar uma nova história, mas nós estamos tão aprisionados às coisas que nós vivemos lá atrás e não conseguimos prosseguir. Nós não podemos mais estar presos ao que nós vivemos. Ah, porque lá era bom, lá porque eu tinha um bom trabalho, lá porque eu ganhava isso. Não, as coisas novas estão vindo. Eis que tudo se fez novo. Jesus, quando Ele chega para fazer algo novo na nossa vida, não é para viver as coisas velhas, relacionamentos que foram quebrados. Jesus, Ele quer trazer algo novo na nossa vida. Nós não podemos estar aprisionados,
estamos muitas vezes cativos a situações. Jesus chega, Jesus quer transformar, mas ainda nós estamos carregando algo que não nos deixa prosseguir. O Senhor, Ele quer nos libertar, nós somos livres nessa manhã. Ele quer quebrar todas as correntes que têm nos aprisionados. Ele quer mudar todos os decretos que vêm contra nós nessa manhã. Ele chega, Ele está aqui. Busque a Ele, clame a Ele para Jesus. Chega lá na minha casa, Jesus, na vida dos meus filhos. Chega lá no meu casamento que está em ruínas. Chega, Senhor, nos ambientes que precisam ser transformados. Nós carregamos essa presença, Ele chegou para nós. Você é um transformador de ambientes. Quando Jesus te leva no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, Deus, através de você, Ele quer transformar ambientes, transformar decretos. Mas primeiro eu tenho que estar curado, eu tenho que estar restaurado para que eu possa ser um instrumento, para que eu possa ser um canal de bênção nas mãos de outras pessoas. Jesus, se a gente for decorrer a Bíblia, Jesus passou em vários lugares. Havia os 2 cegos no meio do caminho, mas um dia Jesus ia passar naquele lugar. Aquele cego ouviu, Jesus vai vir. Jesus vai passar. Talvez a única esperança daquele cego era somente Jesus. Estavam ali mendigando pelo caminho. Mas um dia Jesus ia passar e eles ouviram dizer, Jesus vai passar. E Jesus chegou. Ah, minha filha, quando Jesus chega, não tem cego que fique cego. E aquele cego gritava no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez nós vamos ter que gritar no meio da multidão em alguns momentos. Talvez nós vamos ter que abrir a nossa boca, clamar, ser Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem momentos que nós vamos ter que levantar o nosso clamor, a nossa oração, falar, Jesus, olha para mim, olha essa situação. Eu fico imaginando como aquele cego gritava, o desespero, porque as pessoas impediam, além deles não ter a visão, as pessoas impediam ele de chegar até Jesus. E muitas vezes as pessoas querem nos impedir, achando que, declarando que não vai ter jeito, você está buscando esse Deus, vai no culto todo domingo, não acontece nada, vai na cela, olha como está a sua vida, quantas vezes somos apontados, as pessoas olham para nós e nada está acontecendo. Cadê o seu milagre? Cadê aquilo que Deus prometeu que eu não estou vendo acontecer? Imagina aqueles cegos ali clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem dia que nós vamos ter que clamar mesmo, entrar no nosso quarto e falar, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, olha essa situação que eu estou passando. Jesus, tem misericórdia de mim, olha como está a minha casa, olha como está o meu casamento, olha como está a minha saúde. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus diz, deixa eles vir até mim. Jesus está com seus braços abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. A palavra do Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Muitas vezes nós temos que ser perseverantes, temos que buscar, buscar, buscar. Muitas vezes na primeira oração nós desistimos, no primeiro clamor nós desistimos. Nós queremos, como crianças mimadas, nós queremos as coisas aconteçam na hora, sabe? Que nem criança quando você fala não, sai batendo o pé e reclamando, batendo porta. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais fazer nada, porque não muda nada, a minha situação está do mesmo jeito. E muitas vezes somos como crianças mimadas, buscando a Deus, queremos que Deus faça do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos ensinar a Deus como deve fazer. E não é do nosso jeito, é da maneira dele. O Senhor, Ele já nos viu lá na frente. Ele já nos conhece lá na frente. Talvez a sua situação hoje não é a sua situação final. Talvez a sua situação hoje pode ser que se você esteja aprisionado, pode ser que você esteja vivendo uma situação difícil. Mas Jesus, Ele já te viu lá na frente. Ele já te conhece o seu futuro. Ele já sabe qual o caminho que Ele vai te levar a você viver o teu propósito. Ele já tem o decreto para você. Mas o segredo é o quê? Permanecer. O segredo é perseverar. Porque aquele que desiste,
Como nós louvamos aqui, para onde eu irei? Eu não tenho mais para onde voltar. Nós não temos mais para onde voltar. Agora é seguir em frente. É continuar em frente, continuar confiando no Senhor. Senhor, o Senhor prometeu. Eu vou perseverar. Eu vou continuar, Senhor. Ainda que tudo diga que não. Ainda que as circunstâncias que eu estou vivendo diga que não. Todavia eu confiarei no Senhor. Porque fé é você crer naquilo que você não está vendo. É muito fácil eu acreditar em algo que eu posso pegar e que eu posso ver. É muito fácil eu acreditar naquilo que eu estou vendo. Mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E viver pela fé, viver na dependência de Deus não é fácil. Você acreditar em algo que você não está vendo. Você confiar numa promessa que você não está vendo nada. Você confiar num decreto que Deus te deu que você não está vendo nada acontecer. Você olha para um lado, olha para o outro e você não vê nada. Deus, quando chamou Josué, falou: Josué, você vai levar esse povo, você vai conduzir esse povo. Imagina como Josué sentiu a responsabilidade, o peso da responsabilidade de liderar um povo. Mas o Senhor falou: Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se você olhar, talvez o seu barco vai afundar. Se você olhar, talvez a tempestade pode vir. Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda, Josué. Continua, Josué, medita na minha palavra dia e noite. Josué, busca a minha palavra, medita nela. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Josué. E tudo que você fizer, Josué, vai prosperar. Quando nós obedecemos os decretos do Senhor, quando nós cumprimos os princípios do Senhor, não tem como Jesus chegar e não fazer algo diferente. Jesus, ele veio para transformar. Ele chega para transformar a nossa história. Para transformar, talvez eu possa perguntar para cada um aqui quando chegou, como era a sua vida e quanto você já caminhou hoje. Quanto Deus já fez. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos olhar e contemplar aquilo que o Senhor já fez. A gente só observa o que a gente quer. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Mas olha a sua caminhada. Quando Jesus chegou na sua vida e hoje, eu não sei quanto tempo você está na presença do Senhor, mas analise do dia que você chegou e o dia de hoje. Quando Jesus chegou, quantas coisas já foram mudadas na sua vida? Se você não tivesse aqui, onde você estaria hoje? Se Jesus não tivesse chegado para você, aonde você estaria nessa manhã? Aonde você estaria hoje? Mas Jesus chegou, Ele te escolheu. Nós éramos os improváveis. O Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia. Sabe, eu sempre digo que um dos cultos que eu mais gosto é o dia da ceia. Acho que eu estou um bom tempo na presença de Deus. Acho que se eu faltei alguma vez na ceia foi porque eu estava doente com algum problema. Mas é um culto que eu gosto, porque é um dia que nós lembramos, sabe? É um dia que nós sentamos na mesa com Jesus. É um dia que nós podemos dizer: Jesus, obrigado, Jesus. Jesus, obrigado porque derramou o seu sangue. Eu não merecia. Eu era uma improvável. Eu estava longe, mas o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, me resgatou. Jesus foi ao meu encontro. Olha onde você estava quando Jesus chegou na sua vida. E muitas vezes queremos parar por causa de uma tempestade. Queremos desistir, achando que não tem jeito. Quantas vezes vem o desânimo e queremos parar. Ah, não vou mais. Não vou fazer mais nada. Não quero mais fazer mais nada. Quantas vezes vem, muitas vezes, pensamentos, talvez até desânimo, mas nós temos que nos levantar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Na mesma hora que passa o pensamento, você já se levanta: Senhor, estou aqui para viver tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Jesus, ele não tem problema com o recomeço. Jesus, ele não tem problema onde a gente parou. A Bíblia fala que havia um homem que era pecador, e ele também ouviu dizer que Jesus ia chegar na cidade. E quando ele ouviu dizer que Jesus ia chegar, aleluia, Jesus, grandioso és tu, Senhor.
Quando Zaqueu ouviu que Jesus ia chegar, Zaqueu falou assim, Jesus vai passar por aqui. Jesus era um pecador, era uma pessoa que ninguém queria nem ser amigo dele, porque ele era um ladrão de impostos. Mas Zaqueu falou assim, eu vou ver Jesus chegar, nem que fosse em cima de uma árvore. Mas eu vou ver Jesus chegar. Mas Jesus olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou na sua casa, Zaqueu. Que não importa de onde nós saímos. Não importa de onde o Senhor nos tirou. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão lembrar do nosso passado. Vão querer apontar quem nós éramos lá no passado. Mas Jesus, Ele não está preocupado com quem nós éramos. Porque quando Ele olhou para Zaqueu lá em cima daquela árvore, aquela multidão, até condenaram Jesus. Como? Vai na casa de um pecador? Às vezes somos condenados, somos apontados, criticados, porque tinha uma vida toda errada, agora virou santo, agora só está na igreja, só está na célula. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas Jesus chegou na vida de Zaqueu. E aquele que era pecado se transformou. Jesus chegou. E quando Ele chega, não tem como. Quando nós encontramos com a presença dEle, não tem como nós permanecermos da mesma maneira. Quando a presença dEle vem, não tem como não haver uma transformação. Não tem como grilhões não serem quebrados. Quando nós entramos, nos deparamos com a presença dEle. Não tem como nós continuarmos na mesma vida que nós vivíamos. O problema é que muitas vezes nós largamos essa presença. Nós abandonamos essa presença. Entramos no automático de servir a Deus. Mas nós temos que buscar, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Senhor, eu quero mais, eu quero mergulhar um nível mais profundo. Talvez até hoje você andou no raso. Talvez a água estava só no seu tornozelo. Mas o Senhor nos convida a mergulhar. Ele nos quer a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ele não quer que nós venhamos permanecer da mesma maneira do dia que Ele chegou. Ele quer nos levar a níveis mais profundos. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a história do bairro, da rua que você mora, do bairro que você mora. Ele quer mudar a história lá do seu trabalho através da sua vida. É você que Ele escolheu. Se você está aqui, Ele escolheu você. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Às vezes a gente pergunta, eu não sei fazer nada. Né? Tem gente que fala, eu não sei. O Senhor chamou cada um de nós para um propósito. Só você dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me disponho, Senhor. Senhor, eu estou disponível para o Teu reino. Eu estou disponível para fazer aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Eu me coloco, Senhor, disponível diante da Tua presença. Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Senhor, Ele tem tantas coisas para fazer no nosso meio. Tantas vidas para ser alcançadas através de mim e de você. Nós temos que nos dispor, falar, Senhor Jesus, o Senhor chegou na minha vida. Chega também lá no meio da minha família. Chega na vida daquela pessoa que está longe da Tua presença, lá da minha casa. Chega na vida dos meus filhos. Chega na vida do meu marido também, como o Senhor me alcançou. Eu digo que nós somos a coluna da nossa casa. Deus te chamou como coluna da tua casa. E se Ele chegou para você é porque Ele quer restaurar a tua casa, porque há uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma promessa para a nossa casa, para a nossa família. E muitas vezes vai ser através de você, que não sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe falar. É o Senhor que coloca as palavras da sua boca. Senhor, eu não vou falar porque eu não sei falar, mas é Ele que fala, é Ele que faz, é do jeito dEle. É só nós nos dispormos para falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor, Ele quer mudar histórias, Ele quer mudar decretos nessa manhã. Ele não quer que nós venhamos permanecer da mesma maneira.
Ele quer fazer algo novo através de nós. Ele quer fazer algo novo nessa manhã. Não se aprisione a tempestades, não se aprisione a situações, porque o Senhor, Ele muda situações, Ele transforma ambientes. Ah, Senhor, eu estou vivendo essa tempestade, não tem como eu te servir. É no meio da tempestade que a gente tem que se entregar mais. É no meio da tempestade que a gente ora mais. É na hora que está mais difícil, que você olha para um lado, olha para o outro. É nessa hora que você tem que se entregar mais. Porque é muito fácil eu me entregar para Deus quando está tudo bem. Quando não estou empregado, não está faltando dinheiro, não está faltando... É fácil adorar a Deus. Agora, adorar a Deus no meio de uma tempestade, quando você olha para a circunstância e não vê uma saída, e não vê uma solução, é nessa hora que nós temos que adorar a Deus. Porque é nessa hora que muitas vezes o decreto vai mudar. É nessa hora que situações vão ser transformadas. É nos momentos que parece que tudo está perdido na nossa vida que situações vão mudar. É no momento que nada, a gente não olha para um lado, olha para o outro, não vê solução. E nós começamos a perseverar, Senhor, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu não veja nada, todavia eu estarei na tua presença. Ainda que eu estou com uma enfermidade, eu não vou deixar de buscar ao Senhor. Ainda que a minha circunstância, ainda que o vento seja contrário a tudo que o Senhor prometeu para mim, eu vou permanecer e vou continuar buscando ao Senhor. Porque os decretos são mudados neste momento. É no momento que nós nos entregamos. É no momento que tudo parece que não tem saída. E às vezes está tão próximo de nós vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Estamos tão próximos de alcançar aquilo que nós estamos buscando ao Senhor. Mas aí muitas vezes paramos. Muitas vezes desistimos. Olhamos para o vento. Olhamos para a tempestade. E começamos a ter medo. E desistimos. Não desista. Não desista. Permaneça. Ainda que o vento esteja soprando, Jesus, Ele vai mudar decreto. Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de transformar ambientes. Ele tem o poder de mudar histórias. Ele chegou nessa manhã. Onde Jesus precisa entrar na sua vida? Onde Jesus precisa chegar? Qual área que precisa da intervenção de Jesus? Ele está aqui nessa manhã. Acesse a Ele. Ele está livre para nós termos acesso a Ele. Ele fala, eu não estou com a minha mão encolhida e nem com meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir. Qual a sua necessidade nessa manhã? O que você precisa de Jesus? Ele está aqui. Nós lemos aqui no início, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Às vezes nós queremos num Deus tão distante, num Deus tão longe. Ah, não, fez na vida do meu irmão, fez na vida da minha irmã, mas não vai fazer na minha. O mesmo Jesus que estava no barco e acalmou aquela tempestade, Ele está aqui nessa manhã. O mesmo Jesus que foi ali na cidade e ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que estava em Betânia, Ele está aqui nessa manhã. O mesmo Jesus que encontrou aquela viúva e ressuscitou aquele jovem que estava morto, Ele está aqui nessa manhã. O mesmo Jesus que libertou aquele gadareno que estava aprisionado, Ele está aqui nessa manhã. E porque nós achamos que o nosso Deus, que é impossível pedir as coisas ao Senhor, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? O nosso Deus é o mesmo. A palavra do Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o mesmo Jesus que estava lá, que diz para nós nessa manhã, onde tiver 2 mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. É o mesmo Jesus. Por que Ele fez na vida dos discípulos, Ele não vai fazer na minha e na sua vida? Porque Ele ressuscitou Lázaro, Ele não pode ressuscitar algo na nossa vida? Se Ele curou, por que Ele não curou a mulher do fluxo de sangue? Por que Ele não pode trazer uma cura sobre a nossa vida também nessa manhã? É o mesmo Jesus, Ele não mudou. Nós é que às vezes acreditamos num Deus tão distante.
Achamos que Deus está tão longe de nós que não conseguimos acessar. Mas aquela mulher, ele falou, aquela mulher saiu, tocou, aquela mulher chamou a atenção de Jesus, saiu virtude. Toque na orla do Senhor nessa manhã. Toque na orla. Eu não sei o que você precisa, o que você veio buscar, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele conhece a sua história. Porque Ele conhece, antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sonda o teu coração. Ele sonda os nossos corações nessa manhã. Ele sabe tudo o que você precisa. Mas Ele diz buscar, né? Para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos aqui buscando nessa manhã. Nós estamos aqui cultuando a Ele. Nós estamos aqui adorando a Ele. E como nós já falamos, aonde Ele chega, há transformação, há mudança. Decretos são mudados. Então, nessa manhã, creia que você vai sair daqui com decretos mudados, com diagnósticos mudados, porque Jesus, Ele está na casa. Ele já estava aqui antes mesmo de você chegar. Ele já saiu lá da sua casa com você e te trouxe até esse lugar, porque Ele tem algo para você nessa manhã. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida, porque ninguém sai da presença do Senhor de mãos vazias. Nós não vamos sair daqui de mãos vazias, porque Ele está aqui. Creia nisso. Eu queria pedir para o grupo de louvor subir aqui, por favor.